boa noite. Boa noite. A economia dá sinais de que o Brasil começa a sair da crise. O PIB sobe, melhora o consumo das famílias e a Bovespa fecha no maior patamar desde novembro de 2010. Em Pequim, Temer se encontra com o presidente chinês e depois de assinar 14 acordos na reunião, ele comemorou o crescimento do PIB. Delator diz que o ministro da Saúde negociou cargo no governo tucano do Paraná por mesada de R$15 mil. Ele afirma também que pagou propina para o governador Beto Richa, do PSDB. O caso da compra de silêncio de Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras. O Ministério Público Federal pede a absolvição de Lula e do banqueiro André Esteves. O caso das gravações que atingiram Temer e o primeiro escalão do governo. Fachin dá mais 60 dias para os irmãos Batista, donos da Friboi, complementarem a delação. A ACT começa a fiscalizar o uso de vagas para deficientes e idosos em shoppings paulistanos. Mas, por enquanto, multas só podem ser aplicadas em apenas 4 estacionamentos da cidade. O Jornal da Gazeta está no ar. A CET começou a fiscalizar hoje o uso de vagas para deficientes e idosos em apenas 4 estabelecimentos privados aqui da capital paulista. No vidro traseiro, o papel amarelinho todo mundo conhece. Multa. E essa foi por estacionar em vaga reservada para idosos sem o cartão especial. A partir de hoje, a CET fiscaliza estacionamentos de locais privados da cidade de São Paulo, como bancos, shoppings e supermercados, como este, na Zona Sul. Com um celular, a nossa equipe flagrou a Maria Ângela em vaga para deficientes sem o cartão. Meu pai realmente ele não pode andar. Eu vim aqui com ele trazer lá pra pegar uma... Foi rapidinho. Foi 2 minutos para pegar só a bolacha que ele gosta. E o manobrista fica de olho. Não respeitam e quando vai falar é confusão. Neste shopping na mesma região, o Estevão foi multado em flagrante. Eu tô com um pé machucado, tô com o dedo quebrado, né? Foi só por causa disso. A infração é considerada gravíssima. Quem desrespeitar a lei é multado em R$ 293,47 e perde 7 pontos na carteira de habilitação. Para a multa ter validade, os estabelecimentos precisam seguir as normas do Código Brasileiro de Trânsito, como a sinalização na vertical, que são as placas, e também na horizontal, a pintura no chão. Aqui na cidade de São Paulo, apenas 4 locais seguem essas regras. No piso, além da identificação do tipo, a vaga também precisa ser numerada. Até o momento, as multas podem ser aplicadas apenas nos shoppings Ibirapuera e Interlagos, na Zona Sul, e nos supermercados Carrefour, no Jardim Paulista, no centro, e Andorinha, na Zona Norte. E os estabelecimentos precisam normatizar as vagas, precisam fazer essa adequação, e aí então nós temos habilitação para autuar. Nas próximas semanas, mais 70 estabelecimentos estarão aptos a que nós possamos fazer essa fiscalização, né? No centro de São Paulo, além de não ter o cartão, o motorista desse carro ainda quase ocupou 2 vagas de deficientes. Qualquer pessoa pode ligar gratuitamente para o número 1188 e denunciar esse tipo de irregularidade. Vou pedir a gentileza, Tássia, de você entrar, acessar o site da CET e explicar o que aconteceu. É através do site que os cartões de idoso e de deficiente são solicitados. Idosos têm direito a partir dos 60 anos e deficientes precisam comprovar o comprometimento de mobilidade. A lei exige que os estabelecimentos destinem 5% do total de vagas aos idosos e 2% às pessoas com deficiência. No primeiro semestre deste ano, mais de 7.500 multas foram aplicadas. Segundo a CET, só podem ser multados, por enquanto, os carros que estiverem irregulares nas vagas dos estabelecimentos citados na reportagem. Os outros que já fizeram o pedido, mas ainda não receberam o laudo da companhia, que confirma que o estacionamento está de acordo com a legislação municipal, não podem receber a fiscalização. Assim como os que ainda não pediram o documento. Nesse caso, os denunciados eles têm o prazo de 15 dias para fazer o pedido junto à CET. Se não cumprirem, a Prefeitura Regional pode entrar com medidas administrativas. Ministro Edson Fachin dá mais 60 dias para os irmãos Batista, da JBS Friboi, complementarem a delação.
Para Fachin, estender o prazo, que terminaria ontem, não gera mudança substancial no acordo e pode trazer maior eficácia à colaboração premiada. Nesta quinta, os delatores entregaram cerca de 40 novos anexos. São e-mails, agendas e planilhas de contabilidade, nas quais está registrado o repasse de dinheiro da JBS Friboi para mais de 1.800 políticos. Documentos para comprovar o que foi dito nos depoimentos. Há também detalhes sobre os contratos das empresas do grupo com o BNDES, que indicariam gestão fraudulenta nas operações do banco, nas gestões de Lula e Dilma. Há também novas gravações feitas por Joesley Batista. São diálogos que tinham sido apagados do gravador pelo empresário e que estavam no computador dele. Os arquivos deletados já tinham sido recuperados pela Polícia Federal durante a perícia no aparelho que Joesley usou para gravar a conversa com Temer no porão do Palácio do Jaburu. Um dos ministros do governo estaria no áudio. Para não ser acusado de omissão, Joesley decidiu enviar tudo. Em entrevista à revista Veja, Joesley Batista ataca o presidente. Esse Temer que você vê na televisão é falso. O Temer verdadeiro é o que eu gravei, que sempre foi muito direto. Ele pedia dinheiro mesmo, diz o empresário. Joesley afirma ainda que os anexos vão revelar outras organizações criminosas e que a sociedade talvez diga: o Joesley teve imunidade, mas olha como ele ajudou a desbaratar a corrupção. Por causa do acordo que isentou os irmãos Batista do cumprimento de qualquer pena, o procurador-geral Rodrigo Janot acabou alvo de críticas. Se ficar constatado que houve omissão por parte dos delatores, o acordo pode ser revisto. O Tribunal Regional Federal de São Paulo suspendeu por 15 dias a Assembleia Extraordinária de Acionistas da JBS Friboi, que seria hoje de manhã. A liminar foi dada pelo TRF a pedido da AFB Participações, do Banco Original e do Banco Original do Agronegócio, empresas todas da família Batista, que controla o frigorífico. Na reunião, seria votado o afastamento da família do comando do frigorífico a pedido do BNDES, que é o sócio minoritário. Em parceria inédita, a TV Gazeta exibe a partir de domingo documentários produzidos pela TV Guangdong. A emissora estatal chinesa também vai transmitir o conteúdo produzido pela Gazeta. Prepare-se para embarcar numa viagem surpreendente. Você vai conhecer a província de Guangdong, no sul da China. A capital, Guangzhou, é a terceira cidade mais populosa deste gigante do Oriente, com mais de 13 milhões de habitantes. Nossa aventura por este país distante começa por um dos principais rios chineses, o Xijiang. A força de suas águas, as suas curiosidades, as histórias das pessoas que o rodeiam e que desafiam a natureza. Vamos contemplar ainda outras paisagens espetaculares. Que tal passear também pelas delícias da culinária chinesa? Você vai aprender o passo a passo de receitas tradicionais do país. E o choque cultural entre Ocidente e Oriente, na visita de um jovem australiano a uma vila de pescadores na China. Na série Conexão Brasil-China, serão exibidos ao todo 5 documentários que foram produzidos pela Guangdong Television, uma estatal chinesa, numa parceria inédita com a TV Gazeta. Em abril, as duas emissoras assinaram um acordo de cooperação de intercâmbio de conteúdo, fortalecendo os laços culturais entre Brasil e China. Se por um lado vamos poder conhecer parte da cultura fascinante dos chineses, por outro poderemos também mostrar a eles um pouquinho do que há de melhor no nosso país. A TV chinesa recebeu 5 documentários que foram feitos pela TV Gazeta nos últimos anos. Entre os programas está um passeio por uma das principais avenidas da maior cidade do país.
A Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, vista de ponta a ponta, com seus prédios importantes e muitas histórias de vida. Eu tentava descobrir o que era a Paulista para eu pôr nas fotografias, o prazer que eu sentia de andar na Paulista. Tem ainda a gastronomia brasileira. E a nossa natureza encantadora. Os chineses poderão conhecer as belezas da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. E na outra ponta do país, a força das águas das cataratas, em Foz do Iguaçu. A data escolhida para a exibição do primeiro programa, tanto na TV Gazeta como na Guangdong Television, coincide com o início da 9ª cúpula do BRICS. O bloco, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúne entre os dias 3 e 5 de setembro na cidade de Xiamen, na província de Fujian, e recebe chefes de Estado e líderes de governo de vários países. Esse acordo de cooperação ele está fundamentado em intercâmbio cultural. Então, eu acho que esse ganho ele é imenso tanto para nós, aqui que recebemos materiais de muita qualidade, que expressam esse conceito cultural, como nós tivemos a oportunidade, através desse acordo, de enviar para a China material produzido por nós e que também a gente entende que tenha muita qualidade e que vai ser visto por um público diferente fora do Brasil. Então não perca neste domingo, às 8 da noite, a estreia da Conexão Brasil-China. Os documentários da série Brasil-China serão exibidos todos os domingos até 1º de outubro, sempre às 8 da noite, aqui na TV Gazeta. A agenda do presidente Temer na China hoje foi extensa. Em encontro com o presidente chinês, o presidente brasileiro assinou 14 acordos. Depois da reunião, ele comemorou o resultado do PIB. No primeiro compromisso, Temer participou de uma cerimônia na Praça da Paz Celestial, em Pequim. O local é conhecido em razão dos protestos liderados por estudantes em 1989, que acabaram em um massacre de centenas de pessoas, protagonizado pelo exército da China. Ao fim da cerimônia, Temer seguiu para um encontro com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Yu Zhengsheng. A conferência é composta por integrantes do Partido Comunista Chinês. Depois, o PMDBista se reuniu com o primeiro-ministro do país. Temer disse que apresentou ao premier tudo o que tem sido feito pelo governo brasileiro para reorganizar a economia do país e promover um ambiente favorável para novos investimentos. Logo em seguida, Michel Temer foi recebido pelo presidente da China, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo. Segundo o governo, Temer e o colega chinês assinaram 14 atos internacionais. Uma parte de acordos bilaterais entre os dois países e outra de acordos privados, que devem gerar negócios e investimentos no Brasil. Entre as parcerias internacionais fechadas com o governo chinês está licenciamento da fase 2 da usina de Belo Monte e acordos para a finalização de vistos de turismo e de negócios entre os dois países. E como de costume em viagens oficiais, houve a troca de presentes entre as autoridades. Temer deu para Xi Jinping uma camisa da seleção autografada por Pelé e recebeu uma obra de arte do colega chinês. Após a reunião, Michel Temer comemorou o resultado do PIB. O Brasil está crescendo, está se recuperando. Vocês viram os 720 mil empregos nesses 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. E nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Amanhã, Temer se encontra com empresários num seminário onde ele deve apresentar o plano de concessão e privatização. São 57 projetos. Segundo o governo, a China investiu no Brasil mais de 45 bilhões de dólares. Negócios na área de infraestrutura, ferrovias, telecomunicações e mineração. No domingo, Temer vai participar da cúpula do BRICS. Pelo cronograma oficial, a previsão é que Temer chegue ao Brasil no dia 6.
Mas o presidente estuda a possibilidade de antecipar o retorno ao Brasil. Isso porque existe a expectativa do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de denunciar Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. E a ideia, então, é estar já na terça-feira aqui no Brasil para começar as negociações com a base aliada. Além da possível nova renúncia, Temer também tem a preocupação com votações importantes no Congresso, principalmente da meta fiscal. Na madrugada de ontem, o governo não conseguiu concluir a votação que autoriza aumentar o déficit primário de 139 bilhões de reais para 159 bilhões em 2017. Com isto, o Planalto foi obrigado a enviar ao Legislativo a proposta de orçamento da União de 2018, com as previsões de receitas e despesas desatualizadas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o resultado do PIB e o governo Temer. Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles da Fazenda bateram bumbo para festejar a notícia de que a economia brasileira cresceu 0,2% no segundo trimestre. O dado revela que o Brasil está crescendo e se recuperando, alardeou Temer. Isso é uma meia-verdade. A verdade inteira é que o país cresce menos do que poderia e se recupera ainda deitado na maca. E o que impede o PIB de florescer é precisamente o governo Temer. A recuperação da economia em níveis adequados depende basicamente de uma palavra: confiança. Sobra dinheiro no mundo, não faltam investidores estrangeiros interessados em fazer negócios no Brasil. O empresariado nacional também não vê a hora de reacender as suas fornalhas. O que trava a retomada, impedindo que a recuperação seja vigorosa, é a crise política. Deve-se o soluço do PIB, sobretudo, a uma elevação do consumo das famílias. Mas indicadores vitais, como a taxa de investimento, continuam negativos. O investidor olha para Brasília e enxerga um presidente lutando para não cair, o Tesouro Nacional em ruínas e os congressistas preocupados em salvar o próprio pescoço, não as contas da Previdência. Nesse ambiente, a economia apenas soluça. Mas de uma coisa ninguém duvida: a mediocridade está bombando. Boa noite. O delator da Operação Quadro Negro diz que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, negociou cargo no governo tucano do Paraná por mesada de R$15 mil. Ele afirma que pagou propina também para o governador Beto Richa, do PSDB. Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, disse que negociou diretamente com o ministro, que na época era deputado federal, a compra do cargo de assistente na vice-governadoria para uma funcionária da empresa. Assim, ela atuaria junto à Secretaria de Estado da Educação, tratando de assuntos de interesse da Valor no esquema investigado pela Quadro Negro. A Polícia Civil apura o desvio de R$20 milhões em obras de reformas e construções de escolas estaduais no estado. Pelo menos 10 contratos firmados entre a construtora Valor e a Secretaria de Estado da Educação entre os anos de 2011 e 2014 são alvos da investigação. Em muitos casos, os fiscais assinavam relatórios de andamento das obras sem nunca terem ido aos locais. Segundo Souza, o pagamento da mesada, no valor de R$15 mil mensais, era feito ao cunhado do ministro da Saúde, Juliano Borghetti, irmão de Cida Borghetti, do PP, que é mulher de Barros e vice-governadora da gestão de Beto Richa, do PSDB. Ele afirmou que Borghetti, que é ex-vereador de Curitiba, ia buscar o dinheiro na construtora Valor. Ele chegou a ser preso em uma das fases da operação em 2015. O delator, que ainda não teve o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou que pagou R$12 milhões de propina a um intermediário do governador do Paraná, o tucano Beto Richa. De acordo com o empreiteiro, parte dos valores foi entregue em um banheiro de uma secretaria e dentro de caixas de vinho. Ele destacou também que pagou até meados de junho de 2015 uma mesada para o tucano, que seria usada para financiar a campanha de Beto Richa ao Senado, do irmão dele, Pepe Richa, para deputado federal, e do filho do governador Marcelo Richa para deputado estadual no ano que vem. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o cunhado dele, Juliano Borghetti, negaram que os pagamentos feitos por Eduardo Souza, dono da construtora Valor, tenham ligação com a compra de um cargo da vice-governadoria.
Os dois disseram que Borghetti recebeu da Valor porque trabalhou por cerca de 3 meses na construtora como período de experiência. O governador Beto Richa também negou as acusações e classificou as declarações como afirmações mentirosas de um criminoso que busca amenizar a pena. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, sobre a crise política no país. O Ministério Público Federal pediu a absolvição do ex-presidente Lula e do banqueiro André Esteves na ação penal que investigava a compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A acusação foi do senador cassado Delcídio do Amaral, ex-líder do governo Dilma, que também é réu na Justiça Federal de Brasília. Lula, André Esteves, Delcídio e outras 4 pessoas foram acusadas de comprar por R$250 mil o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. A trama teria sido tratada durante uma conversa gravada pelo filho de Cerveró, Bernardo Cerveró. Na reunião, Delcídio teria oferecido ajuda financeira à família. Tudo para evitar a colaboração do ex-diretor da Petrobras. Ao se manifestar pela absolvição do ex-presidente e do banqueiro André Esteves, o Ministério Público pediu à Justiça que Delcídio do Amaral perca os benefícios assegurados pelo acordo de colaboração premiada. Segundo os promotores, o político mentiu nos principais itens de sua delação, que foi o ponto central da ação penal. Nas alegações finais entregues à Justiça, a Procuradoria pediu ainda a condenação do próprio Delcídio, do advogado Edson Ribeiro, do pecuarista José Carlos Bunlai, do filho dele, Maurício Bunlai, e de Diogo Ferreira, ex-chefe de gabinete de Delcídio, todos réus na ação penal. A sentença desse caso de obstrução pode sair nos próximos dias. Ao todo, Lula é réu em 6 ações penais. Na Lava Jato, já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão, na ação penal que trata do apartamento no Guarujá. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra integrantes do Partido Progressista. Segundo o jornal O Globo, eles são acusados de participar de organização criminosa que agiu para desviar dinheiro da Petrobras. É possível que 30 integrantes do partido sejam os alvos, entre eles os deputados Arthur Lira, Valdir Maranhão e o senador Ciro Nogueira. O teor da denúncia ainda não foi divulgado. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, assinou um acordo com o Ministério Público no Distrito Federal para não ser preso. Não se trata de um acordo de delação premiada, mas de um termo de ciência e compromisso que se refere às investigações da Operação Bullish. Segundo envolvidos na negociação, Mantega admitiu alguns fatos que estão sendo investigados por procuradores, entregou documentos e se comprometeu a continuar colaborando. Em troca, o Ministério Público garantiu que não vai pedir a prisão dele. Deflagrada em maio, a Bullish investiga aportes bilionários do BNDES nas empresas do Grupo JF e de Joesley Batista. Em delação premiada firmada com a Procuradoria-Geral da República, o executivo falou sobre intermediação de Mantega quando era ministro da Fazenda. Uma ex-costureira baiana que veio ainda criança para São Paulo coordena um projeto social que atrai os moradores de Capão Redondo, no extremo sul da cidade. A atleta ensina adultos e crianças a praticar corrida, aliando exercícios físicos ao convívio comunitário. Por isso, Neide Santos é uma personagem que é cara de São Paulo. Em meio ao Parque Santo Dias, a quadra começa a ser preparada para receber os alunos. Neide tem 57 anos e corre desde os 14. O primeiro contato com a corrida foi inesquecível. O professor viu que precisava de uma menina no revezamento 4x100. E aí ele falou, você vai pegar esse bastão aqui e vai correr o mais rápido possível. Eu peguei esse bastão e corri o mais rápido que eu tinha corrido em toda a minha vida. Foi como você correr em busca da felicidade. Participou de várias competições na sua carreira, como a São Silvestre. Depois que deu a largada, eu entrei e corri alguns quilômetros, porque eu não podia, até porque eu era menor de idade, né? Mas eu tive o privilégio de ver as mulheres correndo a São Silvestre, né? E aquilo me fascinou muito. Em 1996, chegou em 9º lugar na corrida que considera a mais importante da sua vida.
Foram muitas largadas e chegadas até criar o projeto Vida Corrida. No início, eram apenas 6 integrantes, todas mulheres. E as mulheres da comunidade despertou essa vontade de querer correr. Com aulas gratuitas, hoje são mais de 600 alunos que praticam atletismo entre crianças e adultos. Eu estava obesa, aí eu tomei uma decisão, falei, não, vou ter que fazer alguma coisa para mudar minha vida. Aí comecei a vir com a minha colega, aí eu não parei mais. Chegar ao final de uma maratona é muito emocionante, mas antes da vitória é importante perceber todo o caminho percorrido. Para a Neide, a caminhada da sua vida não foi nada fácil, cheio de curvas, descidas e subidas, que ela precisou de muita força e resistência para continuar. E eu vim para São Paulo com uma adoção e aqui em São Paulo acabaram me passando para uma segunda família, para uma terceira família, até minha mãe sair do Nordeste e vir para São Paulo atrás de uma vida melhor. Neide chegou no Capão Redondo aos 17 anos e aqui se casou. Ficou viúva do primeiro marido, com quem teve o primeiro filho, o Mark. Foi ele quem teve a ideia do projeto. Meu filho foi assassinado na comunidade. E aí eu fiquei num processo de luto. Essas mulheres me ajudaram muito. Essas mulheres me pediam para eu voltar a treinar, que eu não podia desistir. Hoje são vários parceiros e voluntários que fazem do projeto social um sucesso na periferia. Eu escolhi viver aqui. Aqui eu sou Neide, aqui eu faço a diferença. Lá fora eu só sou mais uma na multidão. E aqui não. Aqui eu consigo impactar a vida de muitas pessoas. Depois da mudança brusca do tempo ontem, hoje o sol voltou a aparecer. O fim de semana promete ser mais quente e sem chuva. Vamos ver em detalhes a previsão com Luciano Magalhães. O fim de semana será de tempo firme e ar seco na maior parte do Brasil. O calor e a secura persistem, principalmente no centro-oeste. Já no sudeste, as noites permanecem frias, mas as tardes terão temperatura em elevação. E o vento úmido que sopra do mar provoca pancadas de chuva desde o litoral do Rio de Janeiro até do Rio Grande do Norte, mas chove mais no litoral baiano. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais? Olha, a estiagem continua em Brasília, que amanhã terá máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro vai dar praia com máxima de 27. Em Maceió, algumas pancadas de chuva, mas com sol e máxima de 28. E em Florianópolis, tempo firme com máxima de 23 graus. Em São Paulo, a frente fria que mudou o tempo ontem no leste do estado já foi embora. Volta a esquentar e a chuva não volta mais. E o fim de semana será de tempo firme em todas as áreas. No centro-oeste paulista, a máxima amanhã de 33 graus em Votuporanga e de 30 em Araçatuba. Já na porção norte do estado, máxima de 32 em Ribeirão Preto e de 27 graus em Franca. E no litoral, mar agitado com máxima de 25 graus. E o fim de semana vai ser proveitoso para o paulistano. Teremos poucas nuvens no céu, faz calor à tarde com temperatura subindo, mas lembrando que as noites ainda serão frias. Amanhã, máxima de 25 graus. No domingo, máxima de 27 e na segunda-feira, calor de 29 graus. O vereador Gilberto Natalini, do PV, demitido pelo prefeito João Dória, do PSDB, da Secretaria de Meio Ambiente da cidade há 2 semanas, protocolou hoje 2 pedidos de investigação contra a prefeitura no Ministério Público de São Paulo. O ex-secretário pediu que os promotores apurem uma suposta máfia que atua na pasta para conceder licenças ambientais e assinar laudos sem a devida fiscalização. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que já apura as denúncias internamente e que as mudanças de comando na secretaria não prejudicam a investigação. Em Paris, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, se encontrou hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron.
João Dória chegou hoje a Paris e participou de um fórum global de economia. Durante o discurso, o prefeito chegou a ser interrompido por uma mulher que protestou contra o presidente Michel Temer, mas continuou o pronunciamento sobre os avanços da cidade na área de desenvolvimento sustentável. No fórum, o tucano também se encontrou com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e na sequência participou de uma rápida recepção com o presidente francês Emmanuel Macron. Macron enfrenta resistência no país por conta da proposta de reforma trabalhista que ele pretende implementar. As centrais sindicais francesas marcaram para o dia 12 de setembro uma grande passeata contra a reforma. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. O presidente da França, Emmanuel Macron, resolveu com alguns decretos a reforma trabalhista. Não precisou mandar os textos para o parlamento. Ele recebeu autorização para legislar desse jeito. O que Macron fez foi um tremendo estrago na legislação que existe desde 1910, mas foi um estrago no bom sentido. As leis francesas do trabalho são um labirinto com 9 volumes, 3.000 páginas. Essas leis amarram o mercado, travam a atividade econômica. Foram feitas para gerar insatisfação e estimular a luta de classes. A grande novidade é a seguinte: nas empresas com até 50 empregados, as decisões internas serão tomadas sem a intermediação de um sindicato. Patrões e empregados podem negociar a duração da jornada de trabalho, banco de horas, dias de folga e assim por diante. Essa forma direta de negociação coincide na França com o desprestígio dos sindicatos. Hoje em dia, apenas 4% dos trabalhadores são sindicalizados. E não existe por lá essa coisa parecida com o imposto sindical. O diagnóstico do governo é que não interessa aos sindicatos destravar o mercado de trabalho. E sem destravar, o desemprego não cai. O desemprego está hoje em 10%. O presidente Macron quer que ele caia para 7%. Vejam que em nenhum momento se fala em redução dos direitos trabalhistas. Fala-se apenas em maneiras mais modernas e menos partidárias de negociação. Macron disse que os franceses não gostam de reformas, e é verdade. A popularidade dele caiu, embora uma pesquisa publicada hoje pelo Figaro revele que 52% apoiam a reforma. Por fim, essa reforma não compromete o estado do bem-estar social. O governo não abrirá mão do monopólio que tem na saúde, na educação e no transporte de passageiros sobre trilhos. Mas o Estado precisa ficar mais leve. Os franceses pagam de imposto 45% do PIB, bem mais do que no Brasil. Eles precisam de muito dinheiro para manter a qualidade de vida maravilhosa que eles têm. É assim que o mundo gira. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB. Ontem, com a vaga já garantida para a Copa do Mundo na Rússia, a seleção brasileira derrotou o Equador pelas eliminatórias. Celso. Pois é, Estela, a seleção de Tite demorou para embalar, teve um primeiro tempo, digamos, difícil, mas no segundo tempo venceu o Equador por 2-0 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O placar garantiu o título simbólico de campeão das eliminatórias com 3 rodadas para o fim da competição. Para enfrentar a Colômbia na terça-feira, Tite convocou o zagueiro Gemerson, do Mônaco, e o lateral esquerdo Alexandro, da Juventus, que vão cobrir as baixas sofridas na partida. A primeira grande chance da seleção veio logo aos 7 minutos na boa jogada de Paulinho. Banguera fez a defesa. Na sequência, foi a vez de William tentar o chute. A bola passou raspando a trave esquerda do Equador. Gabriel Jesus também teve uma ótima oportunidade. A finalização não saiu do jeito que ele queria e Banguera novamente evitou o gol brasileiro. De longe, Casemiro tentou surpreender o goleiro, mas ele conseguiu a defesa em 2 tempos. No segundo tempo, Daniel Alves colocou a bola na cabeça de Gabriel Jesus, que parou mais uma vez no goleiro Banguera. Aos 23, William cobrou escanteio, Paulinho recebeu livre e soltou a bomba para abrir o placar em Porto Alegre. 1-0 Brasil. Banguera ainda salvaria o Equador outras 2 vezes. Primeiro no chute forte de William e depois no arremate de Neymar, defendendo com o pé. Aos 30 minutos, Felipe Coutinho iniciou a jogada e tocou para Gabriel Jesus.
O camisa 9 deu um lindo chapéu em arboleda e devolveu para Coutinho chegar batendo. Um golaço da seleção, 2-0. Com a vitória, o Brasil chegou aos 36 pontos e poderá aumentar a distância para a segunda colocada, Colômbia, na próxima terça-feira, quando volta a campo pelas eliminatórias. Fico contente, feliz pelos pontos, né, pelo jogar, pela vitória, que é o mais importante. E além de tudo, a equipe está bem, a equipe está jogando bem, né? Estamos buscando cada vez mais melhorar em tudo e a gente vem crescendo bastante. Celso, tá aí o Neymar, a seleção tem tido um aproveitamento fantástico, né, com o Tite. O que esperar aí para a Copa do Mundo? Já dá para fazer alguma análise? Bom, pelo menos não dá para colocar a seleção como principal favorita, mas entre as favoritas. O Brasil resgatou o prestígio perdido, principalmente com a última Copa do Mundo e o início do trabalho visando essa Copa com Dunga. O prestígio foi resgatado, a confiança foi resgatada graças ao trabalho do Tite. Parece que a então, França uma seleção, se não é brilhante, uma seleção competitiva. França venceu 4-0 a Holanda, né? Vai ser uma grande adversária aí, né? Muito obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã, não. Até segunda. Até segunda. Bom fim de semana. Com você, Gamberini. Começou hoje em São Paulo um evento que permite aos visitantes uma amostra dos destinos turísticos mais desejados aqui no Brasil e na América Latina. A ideia é oferecer sugestões de viagens para todos os gostos e preços. Colete salva-vidas, um barco e o frescor no rosto dá a sensação que eu estou nas cataratas em Foz do Iguaçu. Bem que eu queria, mas na verdade eu estou no Ibirapuera, em São Paulo, em uma mostra que nos lembra como é bom viajar. Aqui a experiência faz a gente ter vontade de ir passear por aí. Dá até para sentir, por exemplo, a areia dos Lençóis Maranhenses, aprender a capoeira da Bahia e até sentir os flocos de neve da região montanhosa da vizinha Argentina ou a culinária do México. Sem falar das atrações dos estados brasileiros. São 18 expositores mostrando o que há de mais interessante em cada região. E a vontade de viajar só aumenta. Pretendo ir logo mais. Para onde você está querendo? Minha próxima pode ser Bahia. Se me convidarem, eu estou indo. Hoje, o mercado turístico cresce em média 4% ao ano, segundo a entidade mundial do setor. Mesmo com a crise no Brasil, foram realizadas mais de 60 milhões de viagens no país em 2016, com faturamento de cerca de 6 bilhões e meio de reais. Isso mostra o interesse do brasileiro em conhecer melhor a própria terra. A gente se diverte, a gente faz amizade, a gente conhece mais coisas. A criação da Mostra Viajar vem para contribuir com esse desejo do consumidor de encontrar dicas e roteiros que normalmente não são encontrados ou que, se encontrados, ele aqui consegue ter muito mais informação para se inspirar na sua próxima viagem. E se o dinheiro está curto, ainda assim é possível viajar sem gastar muito. Você se programar, você tem passagens aéreas num preço bom, você tem hotéis em preço bom, pacotes que valem a pena. Então, assim, dá para viajar com pouco. A Mostra Viajar fica até domingo no prédio da Bienal, no Parque Ibirapuera. As visitas podem ser feitas do meio-dia às 8 da noite e o ingresso custa R$20. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O maestro inglês Sir Richard Armstrong está em São Paulo para reger a Nossa Sinfônica pela 7ª vez. Nesta participação na temporada da OSESP, ele conduz um programa muito especial, o segundo ato da ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner. A apresentação é na versão orquestrada e tem 5 solistas vocais, entre os quais o tenor sueco Lars Klivman como Tristão e a soprano inglesa Rachel Nichols como Isolda. Por seu caráter operístico, as récitas desta semana, excepcionalmente, têm um calendário diferenciado. Começaram na quarta e são repetidas hoje e domingo na Sala São Paulo. Armstrong tem um alentado currículo. Já foi diretor musical das óperas de Gales e da Escócia e esteve no comando da Filarmônica de Londres e das Sinfônicas da BBC e de Melbourne. Outro grande destaque desta semana começa amanhã na Pinacoteca do Estado. Trata-se de uma grande mostra que percorre as quase 6 décadas da obra do pintor Di Cavalcanti. Este ano comemoram-se os 120 anos de seu nascimento. E o intuito da exposição é mostrar a preocupação de Di em instalar o modernismo no Brasil, que ele considerava atrasado com relação à Europa.
São mais de 200 obras, entre pinturas, desenhos e ilustrações, reunidas entre acervos de importantes coleções públicas e privadas do Brasil, Argentina e Uruguai. As obras serão distribuídas por 7 salas do primeiro andar do grande prédio da Luz. A curadoria é de José Augusto Ribeiro. A mostra fica em cartaz até 22 de janeiro e até lá será lançado um catálogo completo. E na Galeria Olido estreou esta semana a montagem do Capão pro Mundo, um musical de hip hop, uma das primeiras produções dedicadas ao estilo. A trama fala de um garoto de periferia que desde muito cedo convive com o mundo das drogas. Tudo indica que terá o mesmo fim de tantos outros jovens como ele. Mas quando tudo parece não ter mais saída, ele é salvo pela música. A entrada é gratuita. Boa noite. Puxado pelo consumo das famílias brasileiras, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu no segundo trimestre com alta de 0,2%. No período, o consumo das famílias subiu 1,4% e foi destaque dos indicadores do PIB, depois de 9 trimestres de queda. Foi o segundo trimestre seguido de alta do Produto Interno Bruto Brasileiro. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia do Brasil corria o risco de sofrer uma recaída na recessão neste ano. Quer dizer, voltaria a andar para trás por causa das lambanças do grampo de Michel Temer e da nova onda de imundície política. Pois bem, a economia aguentou. Pela primeira vez desde 2014, o país cresceu um tiquinho no semestre. Ou seja, a primeira metade deste ano foi melhor do que a primeira metade do ano passado. Favor prestar atenção. Essa melhorazinha não acontecia faz 3 anos. É uma esperança, enfim. Como existem quase 13 milhões de desempregados, a gente pode perguntar, que melhora é essa? Infelizmente, recuperações de crises, ainda mais de uma catástrofe como a nossa, são assim. O desemprego começa a diminuir depois que houver mais consumo e mais investimento em novos negócios. Mesmo assim, também o desemprego começou a diminuir devagarinho. Além do mais, desde fevereiro, o rendimento do trabalho dos brasileiros, todos somados, a massa salarial, está crescendo. E há mais sinais em agosto de que a melhora continuou. Mas por que tudo ainda vai tão devagar? Porque não há investimento em novas construções, em obras, novas empresas ou em expansão de empresas. Por quê? Primeiro, porque as empresas têm capacidade de sobra. Podem produzir mais do que vendem. Logo, não precisam se expandir, criar novos negócios ou contratar mais gente. Segundo, porque a construção civil ainda está uma desgraça. Encolhe. Não há muitas obras de casas, nem de infraestrutura, estrada, saneamento, etc. Por um lado, o governo está falido e gastando mal, não investindo em novas obras, aumentando o salário do servidor. Por outro, é incapaz de passar essas obras para empresas privadas, de fazer concessões de obras em volume suficiente. Sem investimento, sem obras, sem novos negócios, a recuperação é lenta. Sobra para o consumo. A melhora da economia depende da volta de compras das famílias, mas na média as famílias ainda estão endividadas, embora um pouco menos. Ainda há muito desemprego, que piora a situação. E ainda mais, também os juros caem muito devagar nos bancos. As pessoas, com medo da vida dura, estão pegando pouco crédito e os bancos ainda estão na retranca. No entanto, se a política não atrapalhar, uma dificuldade, 2018 vai ser melhor. Sim, ainda deve ser um ano medíocre, na média do crescimento do país nos últimos 20 anos. Mas, se tudo der certo, a gente cresce. Mas vai demorar até 2022 para a gente voltar ao nível de vida médio que a gente tinha em 2014. No entanto, a catástrofe está passando. Boa noite. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou no maior patamar desde novembro de 2010 hoje. A Bovespa atingiu 71.923 pontos, um avanço de 1,54%. No pregão, o índice chegou a superar a barreira dos 72 mil pontos, o que não acontecia há quase 7 anos. A cotação do dólar recuou 0,13% e encerrou o dia valendo R$ 3,14. E você vai ver a seguir. Maria Lídia entrevista ao vivo Orlando Morando, prefeito tucano de São Bernardo do Campo, sobre as eleições do ano que vem. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as articulações do PSDB paulista de olho em 2018.
O Jornal da Gazeta recebe Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. Orlando Morando é liderança expressiva do PSDB. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o senhor ofereceu um jantar lá em São Bernardo ao governador Geraldo Alckmin, a prefeitos do ABC Paulista, até o prefeito de Santos compareceu. O que foi aquilo? Foi a largada para a campanha de Alckmin à presidência? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite ao Gamberini e à Estela. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu tenho, desde que me tornei prefeito e mesmo quando era deputado estadual, sempre mantive um bom relacionamento com prefeitos do ABC e com os nossos principais expoentes do PSDB. Esta semana o governador Alckmin esteve lá em casa, batemos um bom papo, atualizamos assuntos de governo, assuntos que têm uma correlação direta do governo do estado com as prefeituras. E é óbvio, uma mesa com prefeitos, com o governador, a pauta política era impossível ficar de fora. Mas o Dória também esteve em casa... Nesse jantar? Não, há 60 dias atrás, esteve jantando conosco, também com os prefeitos. Ele também é um grande expoente da política moderna do Brasil, aliás, é um grande nome. Como o Alckmin é um governador exemplar, não é à toa que governa o estado por 4 anos. Bom, Alckmin, aqui no Jornal da Gazeta, na última vez em que ele esteve, ele admitiu que ele queria sim ser candidato do PSDB à presidência da República. Bom, agora ele está admitindo de público que é exatamente esse o desejo dele, que ele quer ser o presidente de todos os brasileiros. São Bernardo do Campo sempre foi reduto petista e é terra onde mora o presidente Lula. Geraldo Alckmin tem chance de vencer Lula no ABC, Lula que aparece nas pesquisas em posição tão mais favorável que o governador? Eu tenho plena convicção que o candidato do PSDB vai derrotar o Lula e o PT, seja o Lula o candidato ou seja outro petista. Quando o senhor fala o candidato do PSDB, quer dizer que o senhor não admite que seja Geraldo Alckmin? Primeiro, o partido é muito grande. Feliz é o partido que tem 2 candidatos. O Dória nunca admitiu ser candidato, faz movimentos de um candidato. Está em Paris hoje. Ele está candidatíssimo, reunido né, pelo com jeito. O presidente Macron, presidente da França, vai visitar o presidente da Argentina. Agora, é muito melhor você ter um posicionamento como esse. Se você me perguntar, o candidato natural do PSDB é o Geraldo Alckmin. Bom, Tasso Gereissati diz que ele é o primeiro da fila. É o candidato natural. Agora, a natureza nem sempre é a lógica. O Geraldo está bem posicionado, governa por 4 vezes o maior estado da federação, foi candidato a presidente, que é uma experiência importantíssima, eu falo isso porque eu também fui candidato a prefeito e não venci uma eleição, fui vencer agora. Agora, o Dória não pode ser descartado, desassociado, porque é uma liderança jovem, é uma liderança que desponta nacionalmente, traz um novo ímpeto, uma nova forma de governar. Então, é um critério que está sendo avaliado. O PSDB não é um fato novo. Nós sempre trabalhamos com estas posições e que enriquece o partido. Não é distante que há 4 anos atrás, também neste mesmo período, tinha uma tensão para saber quem seria o candidato. Então, o PSDB cresce com essa disputa interna. Nós temos estados governados pelo PSDB que vão colaborar muito no processo eleitoral. Agora, tem um momento certo. E tem um problema também. Neste jantar, Geraldo Alckmin foi muito claro. Quando ele diz que ele quer ser o presidente dos brasileiros, ele falou também que o brasileiro quer um presidente pacificador, quer tranquilidade. E isso quer dizer que quer uma pessoa que tenha experiência. Mas claro que isso é impossível. Geraldo Alckmin estava dando recados, tanto para João Dória, que jura que não é candidato, mas parece candidatíssimo, e para Orlando Morando, que está aí sendo muito citado como candidato ao governo do estado? Primeiro, num bate-papo se fala muita coisa, um jantar de 3 horas. Primeiro, quero aqui reafirmar que eu continuo focado na minha cidade. Eu disputei as eleições para governar São Bernardo do Campo,
tenho dedicado 16, 18 horas do meu dia em São Bernardo do Campo, que é o meu compromisso. Tem um grande desafio pela frente, estamos trabalhando e já conseguindo oferecer resultados. Se o PSDB insistir, entender que Orlando Morando é bom de voto, tem experiência parlamentar, tem experiência no executivo e deve ser o candidato ao governo do estado, Orlando Morando renuncia ao mandato de prefeito de São Bernardo? Poxa, eu gostaria que o PSDB reconhecesse tantas qualidades em mim como você acabou de reconhecer. É isso que várias lideranças estão falando. E eu pergunto se Orlando Morando renuncia para atender a esse pedido, a essa pressão do partido, se acontecer, é claro. Maria Lídia, primeiro eu associo que o nome hoje estar sendo debatido e não colocado é porque a gente vem realmente fazendo um governo melhor do que eu herdei. Com políticas públicas de verdade, sem demagogia. Renuncia ou não renuncia? Eu saio daqui agora, aqui da Gazeta, às 9 horas da noite eu acompanho uma operação da nossa GCM chamada Noite Tranquila, que devolveu a paz. Eu posso te falar de um desafio, e aí eu vou chegar onde você me perguntou. Não tem mais pancadão em São Bernardo do Campo, uma cidade de 900 mil habitantes. Não tem bar atuando irregular, posição firme. Sabe por quê? Porque eu estou lá, eu estou governando, eu estou motivando a nossa tropa, eu estou mostrando que voltou a ter ordem em São Bernardo. É óbvio que isso te coloca em um patamar. Além disso, nós precisamos lembrar, nos últimos 24 anos, quando falava de eleição em São Paulo, a disputa se seria o Alckmin ou Serra. É um fato isso. Não, mas trazendo para o presente. Não, 24 anos, vamos falar o seguinte. Não, mas renuncia ou não renuncia, se for o caso? É legítimo um prefeito eleito, escolhido pela população, renunciar no primeiro mandato para voos mais altos? É legítimo? Primeiro eu quero reafirmar que eu sou prefeito de São Bernardo. Bom, isso ninguém está questionando, eu estou perguntando outra coisa. A legitimidade é muitas vezes colocada. O Serra, por exemplo, ele era prefeito de São Paulo, foi um bom prefeito no período, venceu a eleição no primeiro turno para o governo de São Paulo. Foi a população, inclusive da capital, olha que fato interessante, o paulistano deu vitória ao Serra. Quer dizer, não teve uma convulsão. Agora, o que não pode, Maria Lídia, aí eu acho que é um erro. Eu não tiro o meu foco de ser prefeito de São Bernardo. Eu fui convidado pelo ITV para fazer palestras, não aceitei. Eu fui convidado constantemente para ir fazer reunião em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, não aceitei. Não, mas vai aos sábados é o dia que eu estou em São Bernardo rodando. Mas então vamos voltar aqui para a nossa política. Tá, já vi que o senhor não vai falar nessa questão da renúncia e o telespectador está entendendo muito bem. Você me deu tantos atributos que o PSDB nunca me deu. Mas agora, o senhor aí é tucano de cabeça preta. Tasso Gereissati disse que o novo presidente do PSDB, na opinião dele, deve ser um tucano de cabeça preta, uma pessoa de ideias frescas. Orlando Morando gostaria de ser o presidente do PSDB, já que está no perfil? Maria Lídia, se esse é um desafio que eu aceitaria. Não acho que ainda segui um caminho que me permita ou me credencie até o ponto. Um partido que tem diversos governadores com mais tempo e mais mandatos do que eu. Então, eu também sei me posicionar ao meu tamanho, mas eu tenho convicção de que o PSDB precisa, sim, de ter um presidente sintonizado com os clamores da rua, com os desejos populares, e não é sobre o perfil apenas eleitoral, uma ideia mais oxigenada, uma linha de comunicação moderna. Nós temos tucanos ainda que Facebook é uma coisa inimaginária, esquece, nós estamos numa outra era, o sentimento da população é muito menos discurso e mais ação prática. Então, nesse ponto de vista, eu acredito sim que o presidente Tasso Gereissati está no caminho correto, ele é um tucano histórico, né? Mas tem ideias novas. O Tasso Gereissati não é um general, um coronel da velha política. E então, Geraldo Alckmin tem ideias novas? Tem, não é à toa que ele está há 4 mandatos governando. Ninguém ganha uma eleição em São Paulo se você não levar um estímulo oxigenado ao eleitor, não tem a menor dúvida. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado você, Maria Lídia, um bom final de semana. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.